Meu povo, que jogo do Barcelona, hein? Que jogo contra o Leganés. É assim, gente, são 38 rodadas em La Liga. Os campeonatos são feitos de grandes jogos, de jogos mais ou menos e de jogos ruins. Às vezes o time faz um grande jogo e perde. O Barcelona fez um grande jogo contra o Atlético de Madrid no ano passado e perdeu. E de vez em quando não se joga bem e se vence. Eu acho que tem uma explicação muito clara para o jogo que o Barcelona fez contra o vice-lanterna Leganés, fora de casa, poupando só dois jogadores, Pau Cubarsí e Frenkie de Jong. Frenkie de Jong ainda entrou para jogar os 45 minutos finais, acho que foi um bom acerto a mudança do Hans Flick. E para ganhar de 1-0 com gol contra e sem merecer muito mais do que esse gol. É cansaço, gente. E não é cansaço só físico, é cansaço mental também. A temporada do futebol é muito cansativa, é muito jogo sem parar. Os caras contando com seleção estão jogando final e meio de semana toda hora e não dá para nenhum trabalhador de nenhum ramo estar todos os dias na melhor das suas condições, na mais inspirada. Eu acho difícil falar de esforço, que os caras se esforçaram menos que em outros jogos, mas eu acho que o cansaço, a falta de inspiração faz com que você pense, bom, aqui em alguma hora vai sair alguma coisa de boa e tal. E se joga menos do que se jogou quarta-feira contra o Borussia Dortmund, né? O jogo que o Barça fez contra o Dortmund com quase mesmo time é muito diferente do jogo que fez contra o Leganés. E outra coisa, o fato do Hans Flick ter colocado quase todo o time titular contra o Leganés mostra a seriedade do Hans Flick e o pragmatismo. O jogo para descansar jogadores é contra o Dortmund. Aliás, o Dortmund empatou com o Bayern de Munique 2-2 com 5 mudanças em relação ao time que perdeu do Barcelona, né? Não sei se o Niko Kovac está guardando o jogador esperando uma remontada ou se depois da goleada contra o Barcelona e a forma com que foi, ele resolveu dar uma mexida no time e confiar em outros jogadores nesse momento. Certo é que poupou 5 jogadores e o Barcelona jogou com um time quase completo, porque o Barcelona precisava dar um golpe em La Liga e na Champions já deu esse golpe. Outra coisa é se o Dortmund vai conseguir uma doideira contra o Barcelona na terça-feira. Mas o Barça precisava colocar 7 pontos no Real Madrid, para o Real Madrid muito pressionado na Champions, jogar contra o Alavés nesse domingo. E quem sabe também cansado também numa dessa, ver que vai ser muito difícil perseguir o Barcelona, poupar jogadores e quem sabe o Barça sai dessa rodada com uma vantagem ainda maior. Tinha que ganhar do Leganés, um jogo de cansaço físico, mental, mas eu acho que principalmente um cansaço mental muito grande, uma falta de inspiração dos jogadores, falta de movimentos. Muitas vezes quando o Rafinha pega a bola numa ponta, quando o Lamine pega na outra, a gente vê movimentos frenéticos dos jogadores na frente para abrir espaço, para criar jogada e tal. E estava todo mundo meio parado, meio esperando a bola no seu quadrado. Isso deixou o jogo lento, deixou o jogo previsível, tirou oportunidades de 1 contra 1 dos jogadores, tirou oportunidades de tabela, tirou o que o Barcelona tem de melhor, que é a grande movimentação dos jogadores, a dificuldade dos adversários de perseguir os jogadores do Barça, porque foi um jogo muito mais lento, pausado, foi quase que o Barcelona do Xavi e não o Barcelona do Hans Flick nesse jogo contra o Leganés. 1-0, sai com prejuízo que é a lesão do Alejandro Balde, a gente ainda não sabe, é um problema muscular. Problema muscular normalmente são pelo menos 2 semanas. Se são pelo menos 2 semanas, o Balde já vira dúvida para o confronto contra o Real Madrid. Até lá, em teoria, a tabela do Barcelona não é tão difícil assim. É o Dortmund depois de um 4-0, tem em casa Celta de Vigo e Mallorca. O Mallorca está bem, ganhou nesse sábado fora de casa da Real Sociedad por 2-0, está jogando bem o Mallorca, está fazendo um bom campeonato, é nesse momento o 8º colocado na tabela de classificação, inclusive passou a Real Sociedad. Mas enfim, Hans Flick começou com 2 mudanças, as saídas do Pau Cubarsí e a saída do Frenkie de Jong, o que atrapalhou muito a circulação de bola do Barcelona. Porque o Ronald Araújo é o que sai jogando pior de todos os zagueiros, e com o Eric Garcia e não o Frenkie de Jong no meio, atrapalhava também a circulação de bola entre os meio-campistas e que a bola chegasse em melhores condições, sobrecarregava o Pedro numa área mais recuada do campo, então o Pedro não podia participar das criações mais à frente. E à frente também poucos movimentos dos jogadores, do Lamine, do Rafinha, do Lewandowski, do Firmino, da chegada dos laterais. O Leganés, assim como tinha feito em Barcelona, consegue tirar a velocidade do jogo, o gramado parecia um pouco seco, um pouco mais alto. Aqui em La Liga tem regras, tamanho de gramado é medido antes e tal, então não dá para fugir muito a regra, mas dá para jogar no limite de um gramado, o limite do mais alto e o limite do mais seco possível, para atrapalhar a circulação mais rápida da bola. Na transmissão da televisão, falaram que o campo realmente parecia mais seco, que o Pedri tinha reclamado em um momento do primeiro tempo com outro jogador do Barça, que a bola estava parando muito.
É estratégia evidente, mesmo que o Leganés é muito justo que faça para criar um ambiente, um ecossistema que seja mais favorável a ele, dentro das normas, do que para o Barcelona. A principal chance do jogo, as principais, aliás, foram do Leganés, né? Teve uma do Firmino no segundo tempo, que ele quase faz um golaço e chuta para fora, mas tem uma defesa do Chesney no primeiro tempo, e a jogada do Munir aos 46 ou 7 do segundo, que o Inigo Martínez salva. Alguém tinha me perguntado durante essa semana quem devia ser o titular da zaga, Inigo Martínez ou Ronald Araújo. Eu falei do Inigo Martínez por ser um zagueiro canhoto, saída de bola. Ele faz muito bem, ele é quem puxa muito bem a linha de impedimento muitas vezes, mas ele também está sendo um zagueiro bem dominador de área. O desarme que ele faz, fora vários cortes importantes que ele fez durante o jogo, mas o desarme que ele faz no Munir El Haddad, no último lance praticamente da partida, é uma defesa de um pênalti quase, coloca o pé, salva muito bem. Para mim, uma vitória da defesa do Barça, por ações como essa do Inigo Martínez, pela defesa do Chesney, pelos impedimentos que o Barcelona conseguiu colocar, pela segurança do Condé. A defesa do Barça, que é o problema desse time nos últimos 6 jogos, se eu não estou enganado, eu vou até conferir, mas eu acho que nos últimos 6 jogos o Barcelona só tomou 2 gols. Leganés, Dortmund sem gols, Betis 1 gol, Atlético de Madrid nenhum, Girona 1 e Osasuna nenhum. Então é isso. Desde a volta da data FIFA, o Barcelona entrou em campo 6 vezes e tomou 2 gols. Fica bem melhor de competir assim. É claro que a gente prefere o Barcelona alegre, o Barcelona insinuante, o Barcelona da média de gols de 3 por partida, segue a média de gols em 3. Por enquanto vai resistindo essa média de gols. E a média de gols sofridos está baixando muito, já foi de quase 1,2. Nesse momento, a média de gols sofridos do Barcelona é de 1,02. Está baixando bem a média de gols sofridos e com isso o time está conseguindo competir mais. E o Chesney dá uma segurança hoje muito grande para o gol. O Ter Stegen está a ponto de voltar. Eu acho que nem precisa. Pode ir com calma o Ter Stegen para a próxima temporada. E o Chesney está dando conta do recado. E a defesa funcionando muito bem. No segundo tempo, quando o Eric Garcia passa para a zaga e o Frenkie de Jong no meio campo, melhora a circulação de bola. Só que logo depois do gol, o Barcelona também quer baixar o ritmo, quer que pouca coisa aconteça. E até pouca coisa acontece, mas deveria ter saído o segundo gol, deveria ter tido um pouquinho mais o Barcelona de vontade de marcar o segundo, mas estava mais preocupado em acabar logo com aquilo. Eu achei curioso que na saída do Lewandowski e do Firmino, para as entradas do Ferran e do Gavi, o Rafinha saiu da ponta esquerda e foi jogar por dentro, atrás do Ferran. E o Gavi foi jogar na ponta esquerda. É uma mexida esquisita do Hans Flick, porque tira o Rafinha da posição dele e o Gavi da posição dele. A minha sensação é que o Rafinha fizesse menos deslocamentos para a defesa. Quem normalmente joga na ponta tem que recuar correndo atrás do lateral. Quem joga atrás do atacante no meio tem que marcar meio que o volante do adversário, e os volantes do Leganés não avançavam tanto assim. Então a sensação que eu tenho é que foi com 2 mudanças, porém mantendo o Rafinha, uma forma também de proteger o Rafinha, sem que ele precisasse marcar tanto e se desgastar tanto na defesa, marcando o lateral do Leganés. Enfim, não é um grande jogo. Ninguém vai lembrar desse jogo depois se o Barcelona ganhar alguma coisa. Vocês lembram aquela partida contra o Leganés? Era para anular uma rodada. Correu algum risco a mais se tivesse feito 2-0 naquela bola do Firmino, se o Lamine tivesse no melhor dia, o Lewandowski, o Rafinha, teria feito um 2-0 e teria sido mais tranquila a coisa. Mas era para anular uma rodada e anulou uma rodada. E se o Real Madrid não venceu o Alavés nesse domingo, além de ser uma rodada a menos para o título, ainda fica uma pontuação acima do Real Madrid. Nesse momento são 7. Se o Real Madrid não vencer, se ele empatar, por exemplo, e se a distância cair para 6, são 3 jogos para o Real Madrid tirar 6 pontos do Barça. Porque tem que ser 2 vitórias do Real Madrid, 2 derrotas do Barcelona para igualar, só que se igualar, o Barcelona leva vantagem neste momento, no confronto direto, porque fez um 4-0. Então vamos ver se o Real Madrid vai fazer os 3 pontos contra o Alavés, se o Real Madrid vai entrar com os titulares. Quarta-feira tem o Arsenal, o Real Madrid tem que fazer muitos gols. Era muito importante vencer pelos pontos e para colocar no Real Madrid essa pressão. Jogar antes é muito bom. Jogar antes nesse momento do campeonato, que tem pouca coisa faltando, que tem a pressão mental, que tem o cansaço de todo mundo, esse cansaço mental de todo mundo. Jogar antes é muito bom. Então acho que foi bom para o Barcelona, por mais que tenha jogado domingo, né, contra o Getafe, contra o Betis. Eu falei Getafe. Domingo contra o Betis, quarta e sábado, tenha feito 3 jogos em 7 dias. Jogou no sábado contra o Betis. Sábado, quarta, sábado, 3 jogos em 8 dias.
e o Real Madrid, por exemplo, joga sábado, terça e domingo, o Real Madrid vai ter 9 dias e 3 jogos, então o Barcelona teve um dia menos de descanso em relação ao seu competidor mais próximo na Liga, mas jogar antes é bom, colocar pressão no outro. É mais um pouco de jogo mental nesse momento, todo detalhe conta, reta final do campeonato. E veremos. Os próximos jogos, Borussia Dortmund, depois Celta e Mallorca em casa, depois Real Madrid Copa do Rei, depois Valladolid e Real Madrid La Liga. Se conseguir essas vitórias contra Celta e Mallorca e chegar contra o e Valladolid, porque o Valladolid já está quase lá. Se conseguir ganhar esses 3 próximos jogos e chegar contra o Real Madrid, vamos ver qual que vai ser a vantagem. La Liga, quem sabe, possa se decidir no dia 11 de maio, no final de semana do dia 10 e 11, contra o Real Madrid. É isso, gente. Bom sábado para vocês, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.